No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Número de brasileiros com contas atrasadas é o maior em 12 anos. INSS retoma atendimento presencial sem agendamento. E o Jornal da CUT fala também sobre a revisão de aposentadorias. STF aprova a revisão da vida toda do INSS para aposentados. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Orçamento apertado por causa da inflação e das taxas de juros, desemprego, trabalho informal e baixos salários. O percentual de famílias brasileiras com dívidas ou contas atrasadas em fevereiro deste ano foi o maior desde março de 2010. O Jornal da CUT mostra agora, então, os dados levantados pela Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, a PEIC, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Dados foram divulgados nessa quinta-feira. 3 em cada 10 famílias brasileiras, 27%, estão com as contas atrasadas. 76,6% das famílias relataram ter dívidas a vencer em fevereiro, no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro, da casa, enfim, entre outras. E ainda 10,5% das famílias declararam que vão permanecer inadimplentes. Um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Nas famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividamento aumentou 0,4 ponto percentual, chega a 77,8% dessas famílias, das famílias que ganham até 10 salários mínimos, elas estão endividadas. Nas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, a proporção de endividados alcançou um patamar histórico de 72,2%. 86,5% do total dessas famílias tem dívidas com o cartão de crédito. A gente está falando das famílias que têm rendimentos acima de 10 salários mínimos. Sobre a pesquisa, o presidente da CNC, o José Roberto Tadros, diz que o programa mostra que na margem o custo de crédito mais elevado e o próprio endividamento alto entre as pessoas que vivem no mesmo domicílio, ou seja, a família, dificultam a contratação de novas dívidas e o pagamento dos compromissos na data de seus vencimentos. Tipo uma bola de neve, E ele diz ainda que a escalada dos juros, que encarece o crédito, dificulta a renegociação das dívidas. Os dados do Banco Central mostram que as taxas de juros médias nas linhas de crédito com recursos livres às pessoas físicas aumentaram de 39,4% em janeiro de 2021 para 46,3% em janeiro de 2022. Em contrapartida, as concessões de crédito com recursos livres para pessoas físicas aumentaram 13,1% em termos reais na comparação interanual, só que caíram 2,7% em janeiro em referência ao mês de dezembro, na média diária. Notícias. INSS. O atendimento presencial nas agências do INSS, sem necessidade de agendamento prévio, está sendo retomado gradualmente a partir deste mês de março. É o que determina uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Foi publicada no dia 2. Conforme já havia noticiado o Jornal da CUT, o atendimento presencial nas agências tinha sido suspenso em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Só que começou a ser retomado ainda no final de 2020, mas somente com agendamento prévio, ou seja, precisava agendar. Com a portaria dessa quarta-feira, além dos pedidos já agendados, as agências do INSS retomam também o chamado atendimento espontâneo, realizado na triagem, no autoatendimento orientado ou então em guichê específico, para informação ou orientação sem necessidade de prévio agendamento. O retorno será feito de maneira gradual, a gente repete, a partir deste mês de março, para evitar filas externas ou então aglomerações nos interiores das agências. As informações são da Agência Brasil. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu voto de Minerva para que os aposentados e pensionistas do INSS possam pedir a revisão da vida toda de suas aposentadorias. O placar estava empatado em 5-5 em junho do ano passado. Como são 11 ministros da Corte, Moraes deu voto decisivo na última sexta-feira, antes do Carnaval. Essa revisão, ela, na verdade, permite que os aposentados que antes de julho de 1994 já contribuíam com a Previdência, com o INSS, peçam que essas contribuições sejam incluídas no cálculo final da aposentadoria. A gente explica. Em 1999, o governo Fernando Henrique
decidiu que quem já era segurado do INSS até o dia 26 de novembro daquele ano, de 99, teria sua média salarial calculada apenas sobre as 80 maiores contribuições, ou 80% maiores contribuições realizadas a partir de julho de 94. Já para os trabalhadores que iniciassem as suas contribuições a partir do dia 27 de novembro de 99, a regra estabeleceu que a média salarial seria calculada com todos os salários de benefício. Essa mudança prejudicou trabalhadores que tiveram ganhos maiores até 1994. Não é? Então, quem tem direito é quem se aposentou antes da reforma da Previdência, né? Vale a regra essa, que foi promulgada em novembro de 2019, ou já tinha direito a se aposentar nessa época. Quem se aposentou em 2012 ou antes desta data não vai poder pedir a revisão porque já vai ter prescrito o prazo de 10 anos. Né? Quem se aposentou de 2013 a 2019, antes de novembro, da mês da reforma da Previdência, vai poder pedir a revisão da vida toda porque o prazo não terá sido prescrito. Esse negócio de prescrição é que a regra da revisão da vida toda é que é por um prazo de 10 anos, né? 10 anos prescreve. Por isso, quem se aposentou em 2012 ou antes não vai ter direito a fazer isso, a pedir a revisão da vida toda. Somente quem teve salários mais altos, vale a gente dizer, antes de 1994, é que vai ser beneficiado com um valor maior no benefício. Por isso é importante verificar se as contribuições ao INSS antes de 1994 eram maiores do que as últimas contribuições que foram calculadas para a aposentadoria. Para pedir é preciso, impreterivelmente, tem que procurar um advogado especialista em previdência para pedir a revisão da vida toda, porque é uma tese judicial e somente poderá ser pedida, né, ser solicitada com ajuizamento de uma ação revisional. Ou seja, se for pedir direto no INSS, vai ser causa perdida, vai ser negada. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!